Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do quadro Vencedores que Inspiram. E hoje nós temos uma super convidada, Kátia Bazando, top terapeuta. E eu sempre fico muito feliz, muito alegre quando eu vou gravar entrevistas para esse quadro, porque eu sempre estou com pessoas de uma grande energia, que conquistaram muitas superações. E a Kátia vai contar um pouquinho da história dela aqui para você. Seja bem-vinda, Kátia. Muito obrigada, Cássia. Que bom que eu estou aqui com você, que alegria poder participar desse quadro contigo e poder contar a minha experiência, os processos de superação, né? E tudo que a gente vivencia para chegar nos nossos objetivos e no sucesso que a gente tanto almeja na vida. Ok, pessoal, para quem não conhece, a Kátia é terapeuta holística. Conta um pouquinho mais para nós, porque às vezes a pessoa nunca ouviu falar o que um terapeuta holístico faz, né? O pessoal fala terapeuta dos olhos, né? Que eu já vi você falando. Conta um pouquinho para nós o que um terapeuta holístico faz. Bom, a terapia holística ela está inserida dentro do contexto das terapias e das medicinas alternativas. Holístico é uma palavra que vem do grego holos e significa o todo. Então, normalmente, um terapeuta holístico, ele trabalha com as medicinas alternativas, como eu disse, e ele procura ajudar o ser humano de forma integral, ou seja, atuando também no espiritual, no emocional, no mental e no físico. A nossa preocupação dentro do consultório sempre é procurar compreender a verdadeira causa da debilidade que a pessoa está vivendo, seja uma dor emocional, seja uma dor física, seja um problema de relacionamento, seja um problema na profissão, na vida profissional. Enfim, a gente procura sempre investigar e detectar qual é a real causa desse desafio, desse problema, para então trabalhar em cima disso, né? Para ajudar a pessoa nessa compreensão da sua vida, da sua trajetória de vida e de tudo que vem ocasionando esse desequilíbrio, que seja qual for, né? Tanto na questão emocional, mental, espiritual ou física. Então é mais ou menos assim, e aí normalmente o terapeuta holístico ele tem várias técnicas, onde ele vai organizando uma forma de poder trabalhar com cada técnica dentro do consultório, visando o equilíbrio de todas as partes. E a medicina tradicional, geralmente, ela tem tratado apenas a consequência, né? A doença, quando ela já apareceu no corpo físico, né? A terapia holística, existem alguns tratamentos que tratam a consequência, mas a grande maioria vai na causa também. É isso mesmo ou estou errada? É isso mesmo. Normalmente a medicina alopática, ela trabalha visando, né, o equilíbrio e a cura do corpo físico, né, através de tratamentos, de medicamentos e de todo o embasamento que o médico tem para nos ajudar naquela dor física. Só que dentro da terapia holística a gente enxerga que um problema que já se instalou no corpo físico tem uma causa antes disso. E eu sempre digo, né, tanto para os terapeutas quanto para as pessoas que são apreciadoras da terapia holística, desse mundo do desenvolvimento pessoal, que eu acredito, isso é uma teoria minha, né, eu não tirei isso de lugar nenhum, mas ao longo de 12 anos estudando essa área, eu entendo que toda debilidade que chegou no físico teve todo um processo antes, começando lá no espiritual, quando a gente de alguma forma perde a fé na gente mesmo. E fé em algo maior que nós, porque nós não somos os únicos que vivemos nesse mundo, né? A gente sabe que existem dimensões superiores, planos superiores a nós e que existe algo além de nós que criou esse mundo. Então, quando a gente se desconecta dessa essência de quem nós somos, da onde viemos, para onde vamos, a gente está se desconectando do espiritual, da essência divina que a gente é. Depois disso, se você perde a fé em si, perde a fé em algo maior, consequentemente a sua mente vai começar a ficar inundada de pensamentos negativos, porque você desacredita. Então o fato de não ter fé, de não acreditar, faz você ter pensamentos negligentes. E aí você começa a entrar em pânico, começa a ter medo, começa a pensar, a se culpar, a criar responsabilidade sobre coisas que muitas vezes não são suas. Ou seja, começa a criar um padrão de pensamento negativo e isso vira um ciclo vicioso. Que a pessoa começa a criar as crenças limitantes e assim vai. E por conta disso, a gente já sabe que a própria física quântica já prova que todo pensamento gera uma emoção. E provavelmente você que acompanha a Cássia sabe bem disso. Então, você começa a se culpar, começa a ter pensamentos negativos e involuntariamente o seu estado emocional já entra na mesma sintonia. E aí, isso virando um ciclo vicioso por muito tempo de me desconectei, perdi a fé em mim mesmo,
comecei a ter pensamento negativo, comecei a gerar emoção negativa, o corpo físico começa a responder a isso. É um ciclo, né? Que vai se autoalimentando, digamos assim, de toda essa frequência negativa, de toda essa sintonia ruim. E aí o corpo físico fica doente por isso, né? Na minha teoria, como eu disse, né? Naquilo que eu acredito, naquilo que eu via dentro do consultório, eu percebi que era assim que funcionava. E a medicina, normalmente, né? Hoje os médicos já estão abrindo, já estão podendo ampliar a visão deles, alguns até recomendam tratamentos alternativos, só que a medicina trata o físico apenas, e ele não trabalha todo o antes disso, né? Toda essa parte fica para a pessoa procurar um terapeuta, procurar um tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim, outras formas para poder equilibrar e acalmar o que não tá legal. Porque você já deve ter percebido que quando a gente... Esses dias, inclusive, eu fiquei gripada, né? De muito trabalho, pouco descanso, e num domingo à noite comecei a ficar ruim. E no outro dia eu acordei, naquele dia eu não pensei muito, assim, tomei um chazinho, fui pra cama, deitei, descansei, acordei, no outro dia comecei a pensar, por que eu tô gripada? O que tá acontecendo? Não é o corpo físico, não é o clima que vira, não é a chuva que você pega, não é só não isso. É o vento que entrou agora, né? Não é só isso, tem algo mais. Quando o seu corpo físico fica doente, sempre reflita, o que tá acontecendo na minha vida que tá se refletindo no meu físico? Então isso o terapeuta holístico faz muito dentro do consultório, e essa consciência faz você se curar das debilidades. Eu sempre gosto de conversar e falar com os meus alunos nas aulas de pós-graduação, e eu falo muito do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, né? Que tudo que acontece aqui na nossa cabeça acaba se refletindo no nosso corpo, nas nossas glândulas como um todo. E eu confesso que eu não aprendi isso na minha graduação, na minha faculdade, né? Eu sou farmacêutica de formação, mas na minha faculdade eu aprendi que o que acontecia aqui na cabeça era uma coisa, o que acontecia no resto do corpo era como se fosse um outro ser, né? Agora a gente sabe, claro, que eu já sou formada há mais de 10 anos, e naquela época os estudos não eram tão avançados quanto hoje. E eu já percebo que muitos alunos saem da graduação hoje com um pensamento diferente, com um pensamento de ver o ser humano como um todo, e não tratar apenas a doença, mas tratar o paciente, né? Porque é o paciente que está com aquela patologia, não é só a patologia em si, né? E eu acho isso muito interessante. Agora, Kátia, conta pra nós um pouquinho, você não começou como terapeuta holística, né? Você teve uma formação acadêmica anterior a isso, chegou a trabalhar em outra carreira que, pelo que eu sei, não era a sua missão de vida, você não estava feliz com aquilo que você fazia. Conta pra mim como é que foi naquela época, um pouquinho dessa história antes de você se tornar terapeuta holística. Sim, eu sou pedagoga de formação, trabalhei com educação infantil por 5 anos, em 2000, sei lá quanto, não lembro agora, mas eu iniciei, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos na educação, e eu era apaixonada pelas crianças, eu gostava muito das crianças. Só que, como disse a Cássia, eu não era feliz na minha profissão. A sexta-feira para mim era o melhor dia da semana, eu sempre brinco, né? A segunda-feira era um martírio, e eu me dedicava muito, e eu também não via, assim, retorno, resultados expressivos. É muito difícil também você trabalhar num mundo convencional quando você tem uma outra mentalidade sobre a vida. E eu ficava muito intrigada, porque para mim sempre caíam os piores casos da escola. As piores turmas eram as minhas, as crianças mais medonhas eram as que vinham para minha sala, problemáticas, muito problema familiar. Eu trabalhei tanto em escola privada quanto escola pública, né, de educação infantil. Eram realidades completamente diferentes, objetivos diferentes, formas diferentes de atuação. E eu procurei me adaptar de todas as formas possíveis, só que quando, em 2005, eu descobri a terapia holística, fui fazer terapia para mim, para me autoajudar, em função dessa insatisfação que eu sentia. Na real, eu posso dizer que eu caí meio de paraquedas, assim. O meu marido estava muito interessado em fazer terapia, porque o pessoal da família dele estava fazendo, estava todo mundo engajado, e ele resolveu marcar para ele, e ele não pôde ir naquele dia, e ele disse, vai tu que eu não consegui desmarcar. E eu digo que pra mim a alegria foi a melhor coisa que aconteceu, porque meio que de paraquedas, mas eu caí num universo que eu me apaixonei. Eu já me identifiquei de cara com o terapeuta, com o trabalho que ele fazia. Eu tinha já essa vontade de conhecer mais sobre o mundo espiritual, eu sempre fui muito curiosa. Desde muito jovem eu já estudava livros espíritas, eu já tinha participado de várias outras
religiões e filosofias dentro dessa área mais espiritualista, já tinha conhecido de tudo um pouco, mas nunca tinha sentido algo que, puxa, eu vou seguir isso, eu vou ser isso, né? Era uma coisa que eu fazia à parte na minha vida. Um dia ou outro eu ia participar de uma reunião espírita, recebia um passe, no outro dia eu ia numa missa, eu era muito universalista, né? Sempre tendo essa visão, assim, de querer conhecer tudo. E aí, quando eu caí na terapia holística, eu percebi que eu podia fazer algo para as pessoas que eu estava fazendo para mim, para me autoajudar. Então não demorou muito, eu acho que uns meses depois eu já fui convidada para fazer curso de radiestesia e uso do pêndulo na época. Depois já veio os convites para fazer curso de Reiki e eu fui mergulhando assim nesse autoconhecimento. Inicialmente eu nunca imaginava que eu ia ser terapeuta. Até que um belo dia eu estava na minha consulta e o terapeuta olhou para mim e falou: Kátia, tu tem praticado muita coisa. Eu acho que tu nasceu com dom para ser terapeuta. E eu lembro que aquilo foi um choque para mim. Como assim? Eu tô me formando na faculdade. Eu já tinha uma carreira assim pré-moldada. Inclusive eu já tinha vaga para ser diretora de uma escola, já tinha concurso, já tinha tudo programado. Só que aquilo bateu mais forte aqui dentro. E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça uns bons dias. E eu pensei, será que eu tenho capacidade de ajudar as pessoas assim? Será que eu posso fazer isso? Será que isso é para mim mesmo? E só o fato de eu ficar intrigada já começou a mostrar que tinha algo além ali para eu avaliar. E aí eu comecei a mergulhar mais ainda nos estudos, na busca, fazer curso, eu não parava mais, eu não conseguia parar. Era uma coisa que me dominava. E aí em 2006, para ver, né, em um ano, eu pedi demissão da escola, desisti de concurso, desisti de tudo, continuei a faculdade porque já estava no final, pensei, não vou largar a faculdade, faltava um ano para eu me formar. E porque eu sempre tive essa coisa de querer ajudar e ensinar as pessoas. Essa coisa de ser professora sempre foi meu, assim. E eu pensei, bom, eu posso virar professora de curso, né? Eu posso ser ministrante, então eu vou terminar minha faculdade porque eu acho que vai agregar, vai acrescentar na minha vida profissional. E dali pra frente eu não parei mais e comecei a atender. As pessoas não sabiam que eu era terapeuta, elas apenas sabiam que eu estava buscando essa ajuda pra mim. E começaram a me pedir, Kátia, tu não quer fazer um reiki em mim? Kátia, como é que funciona para fazer uma consulta? Eu, como assim? Mas eu nem atendo, né? Eu não tenho ainda nada profissionalmente organizado para atender. Não, mas tu pode ir na minha casa, vamos lá em casa, tu faz um reiki em mim e tal. E aí eu pedi ajuda do meu terapeuta, que na época me ajudou muito. Me deu dicas, me deu materiais e eu fui mergulhando e eu pensei, bom, o chamado veio, as coisas aconteceram, eu vou, não tenho nada a perder. Eu acredito muito, eu falo muito para os top terapeutas que a dor do arrependimento é muito maior do que a dor do erro. Então fazer e errar é muito melhor de você consertar as coisas e continuar seguindo em frente do que você olhar para trás e pensar, eu podia ter feito. Né? Então para mim assim foi muito importante eu sempre tive isso em mente, olha, eu tenho que fazer, não interessa o que acontece, o que vai acontecer depois, o que está havendo agora, mas eu vou lá e faço. Depois eu vejo como consertar se não der certo, né? Uma das coisas que eu gosto muito de falar e que eu acredito é que nós temos a escolha de olhar as coisas que acontecem na vida como boas ou ruins. Então eu sempre escolho olhar para o lado bom. Então eu tenho duas opções apenas quando acontece alguma coisa. Ou eu ganho ou eu aprendo. Eu nunca erro, entende? Ou perde. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. E quando eu aprendo eu evoluo para da próxima vez fazer diferente, né? Então eu acho isso fantástico, incrível. E hoje a Kátia não atua mais como terapeuta. Hoje ela ensina outras pessoas a serem terapeutas de sucesso. É isso, né, Kátia? Conta um pouquinho para nós desse seu projeto que você tem online. Conta um pouquinho mais sobre o livro. Ela também é escritora. Então olha só quanta coisa veio da coragem dela de mudar de carreira, de assumir a missão da vida e de seguir o propósito. Sim. Em 2011, eu escrevi meu primeiro livro, tinha espaço holístico. Em 2008, eu já abri meu primeiro e único espaço holístico. Em 2011, lancei meu primeiro livro e, como eu disse, mergulhei fundo nessa proposta. E aí, em 2013, eu estava num evento aqui em São Paulo mesmo, de uma feira do livro, né? E o pessoal da editora convidou eu para vir para autografar. E eu vim para cá bem feliz, né?
Aí tinha um pessoal da editora ali que chamava o pessoal, me apresentava o meu livro, e eu percebi que as pessoas nem imaginavam quem era a Kátia Bazan. Tipo, eu me achando o máximo, né? E as pessoas nem sabiam quem eu era. E eu lembro que aquele dia, assim, foi mais um choque. Porque eu pensei, puxa, eu acho que eu tô muito no meu mundinho. Se eu quero que a mensagem do meu livro chegue num maior número de pessoas, eu preciso expandir meu trabalho. E aí, em 2014, eu tomei a decisão corajosa novamente de fechar o meu espaço e ir para o mundo online, começando do absoluto zero, sem saber absolutamente nada desse universo, mas de novo eu senti um chamado. Embora eu sentisse o choque das pessoas não me conhecerem, aquele dia eu senti que tinha algo ali, que de novo o universo estava me mostrando que eu precisava dar um passo além. E eu ouvi esse chamado, né? E as pessoas podem pensar, nossa, mas se tu estava tão bem como terapeuta, tinha espaço holístico, estava tudo certo, por que tu resolveu fechar teu espaço? Porque eu queria dar espaço além. E hoje, então, eu entendo, né, que a minha missão é ajudar pessoas que estão nesse universo da terapia holística, que sentem esse chamado, que querem trabalhar como terapeutas, a realmente entrar em campo, a seguir essa carreira, a ser profissional dessa área. Eu digo para o pessoal que realmente eu tive muita prosperidade perto do que eu via. Tinha potencial demais? Talvez tivesse. Só que para ter esse potencial a mais, eu tinha que dar um passo além daquilo que eu estava fazendo na época. E foi tão incrível, assim, porque quando eu fechei o espaço, a alegria que eu tive e a sensação de leveza de ter feito a coisa certa foi tão grande quanto ter aberto ele. Então eu senti que eu estava no caminho certo e que estava tudo bem fazer essa transição novamente. Aí eu comecei essa jornada, né, de passar para as pessoas o que eu tinha feito que dava certo para mim. Só que eu não sabia como fazer isso, mas eu pensei, bom, eu já sou professora de espiritualidade, eu já dava curso de Reiki, eu já dava curso de terapia holística e formava terapeutas. Eu já tinha uma estrada de mais ou menos, na época, quase 10 anos, 8, 9 anos. Então não estava começando naquele momento, né, eu já tinha uma estrada. E não foi fácil meu início no mundo online, a Cássia também atua no mundo online, ela sabe que não é fácil. Só que eu senti de novo que eu tinha que ir adiante, eu tinha que ser persistente, eu tinha que avançar. E eu tinha potencial de ajudar a terapeuta, sim. E aí nasceu o Top Terapeuta em função disso, né? De querer levar o meu conhecimento, a minha experiência de novo para pessoas que estão querendo ir por esse caminho também. E hoje a gente já tem quase 300 alunos na plataforma. E é uma alegria poder ver essas pessoas realmente sentindo essa coragem que eu tive lá atrás, em 2006, de mudar a minha vida e poder contribuir, né? Nós temos uma missão lá na empresa de ter 1000 terapeutas atuando até 2019. A gente quer isso, a gente está em busca disso, porque eu penso que se nós tivermos 1000 terapeutas no Top Terapeuta e se cada um estiver atendendo 5 pessoas por mês, serão 60 mil vidas transformadas em um ano. Então é para isso e por isso que eu acordo todos os dias, né, focada em levar isso para as pessoas, em querer contribuir para que elas consigam fazer com que a missão delas de vida aconteça. Muito incrível isso, pessoal, porque veja, às vezes você não consegue visualizar o quanto um pequeno passo que você dá muda toda uma estrutura de vida da sua história, da história das pessoas que estão à sua volta, da história das pessoas que você vai encontrar, que você vai atender. Então, por causa de uma decisão pequena, mas para você foi dolorida, né? Foi difícil tomar aquela decisão. Mas essa decisão lá atrás, acertada, que você tomou, fez com que portas se abrissem de uma forma que talvez você nem conseguisse imaginar a amplitude do trabalho, né, que o teu trabalho tem hoje, porque muitas pessoas hoje se espelham em você, no sucesso que você teve, seguem as suas dicas, o canal no YouTube, o site, fazem os cursos. Esse ano teve evento presencial também, não pude ir no evento presencial, mas no ano que vem eu vou estar presente também. Então é uma alegria para mim, assim, incrível saber que eu estou próxima de pessoas incríveis como a Kátia. A Kátia faz parte do Mentes de Alta Performance, do MEP. Somos colegas de MEP e nós estamos aqui em São Paulo para uma reunião que vai ter essa semana e resolvi aproveitar esse tempo para gravar
essa entrevista com ela, justamente porque eu quero que você siga pessoas que já chegaram onde você quer chegar, porque um dos maiores erros que as pessoas cometem é não ter referência, é não saber olhar para as pessoas que já chegaram lá e acham que o sucesso ocorre ao acaso, mas não é um acaso, né, Kátia? É uma junção de fatos e situações e passos que você dá de forma acertada para você chegar lá. Né? Então a intenção que eu tenho com esse quadro do Vencedores que Inspiram é justamente trazer inspiração para você que está passando por um momento de dificuldade ou que ainda não descobriu a sua missão de vida, o seu propósito, não descobriu aquilo que faz você ter a alegria de levantar todos os dias, né? É para isso que eu vivo, né? Como você falou, porque eu acho que isso traz saúde para nós, isso traz tranquilidade, traz serenidade e não tem nada melhor do que você trabalhar com o que você gosta, ser muito bem remunerado com isso e contribuir para que o mundo seja melhor, né? Uau, se tem, não tem preço isso. E eu vejo assim, terapeutas, e eu acredito que não são, né? O meu público hoje praticamente é só pessoas ligadas a isso de alguma forma, só que a gente vê, né? As dificuldades, elas são praticamente as mesmas. O medo de você se expor, de você dar espaço além, de você assumir o que você ama, né? O que as pessoas vão pensar, o que a família vai dizer, mas como assim, né? Não é fácil administrar isso. Eu lembro que lá atrás, quando eu resolvi virar terapeuta, as pessoas diziam pra mim, mas tu é tão novinha, pra que isso? Vai fazer um concurso. E eu dizia, olha, eu não tenho nada contra concurso, nem pessoas que fazem concurso, mas não é pra mim. E hoje, assim, esses tempos atrás, eu fiz um trabalho de coaching com uma coachee, e aí ela fez uma avaliação da minha personalidade, e ela disse assim, Kátia, tu nunca poderia ser concursada, tu não nasceu pra isso, tu nasceu pra empreender, né? E isso também define o sucesso dentro do meu trabalho como terapeuta, porque eu comecei, aos poucos, a enxergar o meu trabalho como um trabalho de empreendedorismo. As pessoas não entendem que pra gente ter sucesso na vida, a gente tem que aprender sobre empreendedorismo. Porque o empreendedorismo move a gente a buscar algo mais e a superar essas dificuldades que a gente tem, esses medos, essas inseguranças, porque elas são reais, elas estão na nossa vida e elas sempre estarão, seja no aspecto que for, né? Seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja com relação a dinheiro, né? A gente tem medo em todas as fases da nossa vida. Só que a grande diferença não é você só superar o medo, é você superar e persistir, né? É fazer tudo o que a gente está falando aqui, de você realmente ir lá, botar a cara e dizer, eu vou fazer, e se der errado, eu vou aprender com o erro, como a Cássia falou. E não ficar esperando um botão mágico surgir. Não vai aparecer um botão mágico, não vai aparecer uma pessoa mágica. A mágica quem faz somos nós. E eu vejo que as pessoas, elas têm essa dificuldade muitas vezes de enxergar que a mágica é ela. Que é você se encontrando com você mesmo, que você opera os milagres na sua vida. Muitas vezes a gente aprendeu não a ser criador da nossa realidade, mas a gente aprendeu a ser criatura, né? Como se alguém fosse fazer... Não, mas tem que partir da gente, ir atrás, dar o próximo passo, começar a buscar algo diferente. Se você está infeliz no seu trabalho hoje, presta atenção, como é que vai estar a sua vida daqui 5 ou 10 anos se você não fizer nada para mudar isso hoje, né? Talvez daqui 1 ano. Talvez daqui a 1 ano, né? Quanta coisa pode estar acontecendo na saúde, na vida financeira. Tem muitas pessoas que estão entrando em depressão, ansiedade, angústia, insônia, vazio no peito e estão tomando medicamentos controlados, antidepressivos. E eu acho que a gente não nasceu para ser escravo, né? A gente nasceu para ser livre. Então eu quero trazer para as pessoas que acompanham aqui o trabalho do Aprendiz Vencedor essa possibilidade de enxergar o potencial que tem e descobrir o quão nós somos fazedores da nossa realidade todos os dias, através de pequenos passinhos que a gente dá todos os dias. No final do ano são 365 passos e aí você terá trilhado uma grande caminhada, né? Então, eu acho que essa história da Kátia, ela inspira muito, porque com certeza, Kátia, você passou por algumas dificuldades, né? Não foi tão fácil assim, como as pessoas olham de fora e falam, nossa, a Kátia tem sucesso agora, né? É fácil para quem está olhando de fora. Conta um pouquinho para nós de algumas dificuldades que você passou nesse processo de transição de carreira, de superações que você teve que dar conta para chegar onde você chegou hoje. Claro. Bom, a primeira delas eu já contei, que foi a dificuldade da família entender a minha decisão. A segunda dificuldade foi, inclusive, o meu noivo, que hoje é meu marido, que na época ele achava tudo lindo, mas quando eu tinha que ficar os finais de semana fora, porque eu seguia os meus professores, eu ia com eles para cima e para baixo, eu brincava que eu era o chaveirinho deles, né? Onde eles iam,
eu ia junto porque eu queria aprender o bastidor, né? E como eu aprendi durante a minha formação de terapia holística, ou melhor, entendi que eu gostava de público, às vezes a gente tem esse medo, né? Eu tinha pavor. Eu lembro que na faculdade apresentar trabalho era um pavor para mim. Essa foi outra dificuldade vencida. E aí, quando eu dei a minha primeira palestra, que foi o desafio da formação do curso de terapia holística, os professores olharam para nós e falaram: bom, vocês vão dar uma palestra sobre um conteúdo do curso. E eu pensei: Jesus, eu nunca fiz isso assim, imagina. E aí eu lembro que eu superei todos os medos, as dores de barriga para chegar lá. E foi a melhor experiência da minha vida. Foi a coisa mais incrível, uma das, né? Porque depois vieram outras. Mas eu lembro que essa me marcou muito, porque eu nunca imaginava que eu seria capaz de um dia poder falar para públicos grandes. Eu já estava acostumada a fazer reiki nas pessoas, a fazer um atendimento com elas. Mas na hora que eu fui pro palco mesmo, meu Deus, meu coração se encheu de alegria. E eu descobri que esse era um dos meus maiores dons, né? Públicos grandes. Então essa foi uma das dificuldades que eu venci. E por conta disso eu comecei a seguir meus professores e a participar de cursos com eles. E o meu marido, na época era noivo ainda, não gostava muito da ideia de eu ficar tempo fora. Às vezes ficava 3, 4 dias fora. E um belo dia eu tive uma conversa com ele, que eu acredito que foi um grande ensinamento, que eu passo adiante. Porque eu dei a possibilidade de ele realizar um sonho também. Porque eu queria realizar o meu sonho. Eu queria viver de terapia holística. E ele entendia e ele achava lindo, só que por outro lado, né, ele estava infeliz também no trabalho dele, na missão dele, estava desencontrado. E na época ele fez um intercâmbio, ficou uns meses fora e foi uma das experiências mais incríveis para nós também, de superação dele, de superação minha. Ele cresceu muito, eu cresci muito, foi muito válido. E dali pra frente eu não vi mais nenhuma cara feia. Toda vez que eu tenho que viajar, toda vez que eu tenho que sair, ele me super apoia, ele tá sempre comigo. Eu sempre digo, ele é o maior apoiador do meu trabalho, de todas as pessoas que mais me amam. Eu sei que ele é o maior apoiador em tudo, me ajuda sempre. Depois veio o processo de escrever o livro, né? Que era uma coisa nova para mim. Eu também não sabia como que ia ser. E também foi uma experiência maravilhosa, me fez crescer muito, tanto na hora de você entregar o seu conteúdo para uma editora, e a editora olhar para aquilo e dizer que tá uma porcaria, porque para você tá lindo, né? A gente faz as coisas dando o nosso melhor, se entregando, fazendo tudo perfeito, e eu sou uma pessoa bem perfeccionista, tenho isso até que cuidar, porque às vezes é desequilibrado mesmo, de ser muito certinha com as coisas. E aí, quando eu recebi o feedback da editora, não, Kátia, o título do livro é ótimo, o livro é legal, a proposta é linda, mas tem muita coisa para arrumar, não tá bom. E aí você ter humildade o suficiente para, né, baixar a cabeça e vamos lá. Não contestei nada, simplesmente peguei, fui lá, reescrevi tudo de novo, refiz, porque quando a gente está seguindo um propósito de vida, quando você sabe, né, qual é o seu propósito de vida e você vive por isso, você respira por isso, essas coisas se tornam pequenininhas. O problema é quando você está indeciso, quando você está perdido e aí os problemas vêm e você acha que os problemas são maiores do que o seu propósito. Né? Então eu sempre olhei para as situações como grandes oportunidades. Dói. Quando você se choca com a realidade, com a crítica, dói. Não vou dizer que não doeu. Não sou uma super poderosa aqui para dizer não doeu, foi tudo lindo. Sim, doeu. Foi difícil. Treinar para falar em público foi difícil. Eu lembro que na época o meu colega, que depois virou meu parceiro de curso, Paulo Henrique, que é do nosso também, ele me ajudou muito, porque ele trabalhava em empresa, ele fazia apresentações, ele já dava palestras, ele fazia treinamentos, então ele estava super acostumado com isso, e eu não tinha a mínima noção, só fazia apresentações de faculdade mesmo. E a gente se reunia toda semana, eu saía de Canela, que era a cidade onde eu morava, ia para Nova Petrópolis toda semana, revisava com ele, apresentava para ele. A Cássia sabe o quanto ele também é exigente e ele não tinha a trava na língua, ele falava, Kátia, tá ruim isso, tá horrível aquilo, muda aqui, muda ali. E eu tive humildade para ouvir os experts, né? Porque eu não era expert nisso, então eu tinha que ouvir quem estava na frente. E arrumei tudo, fiz tudo e tive os resultados que eu tive. Eu acredito que muito por conta disso também, de conseguir enxergar as possibilidades como grandes aprendizados e ter humildade para olhar para as críticas e
por mais que doesse, respirar fundo e dizer vamos lá, porque essas pessoas sabem o que elas estão fazendo, elas sabem o que elas estão me dizendo e elas estão fazendo isso para me ajudar, né? Então às vezes a gente está na estrada, caminhando rumo a algum objetivo e pessoas surgem, oportunidades surgem e a gente tem que saber ouvir. Tem coisas que são provenientes, que a gente tem que ouvir, e tem outros que tem que entrar por aqui, sair por aqui, tá tudo bem. Eu sempre brinco, né, que às vezes não é para você dar ouvido para algumas coisas, mas na grande maioria das vezes as pessoas que nos amam, né, muito cuidado, porque às vezes tem pessoas que não gostam tanto assim da gente e querem botar a gente para baixo mesmo, mas aquelas pessoas que estão acima de nós, que já chegaram lá, elas sempre vão querer nos inspirar e nos ajudar. Olha só que história incrível de superação, né, pessoal? E ontem a Kátia estava falando num palco para 550 pessoas, né? Então saber de toda essa história, desse medo, dessa insegurança que tinha lá no começo, e ontem falando de uma forma tão natural, até passei uma mensagem no WhatsApp para você, né? Tava falando de uma forma tão natural com o público lá, parecia que estava em casa, batendo uma conversa normal, assim, como a gente tá batendo um papo aqui. E assim, é tão incrível você ver como a vida da gente se transforma quando a gente toma as atitudes corretas, quando a gente tem mentores para seguir, né? Quando a gente tem referências, pessoas que já chegaram lá, né? Isso é uma coisa incrível. Então quero agradecer você, Kátia, quero que você deixe os seus contatos aqui para o pessoal te achar no Facebook, no YouTube, o nome do teu livro também para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a terapia holística, o que já é terapeuta holístico e ainda não tem sucesso, não tem prosperidade, não conseguiu se desenvolver. Eu indico fortemente que vocês conheçam o trabalho da Kátia Bazan, porque olha, realmente a história dela inspira muitas pessoas e eu tenho certeza que ela pode ajudar você a enxergar os pontos cegos que você tem e não está conseguindo ver, né? Então, para mim é um prazer enorme entrevistar você aqui, Kátia, e eu gostaria que você deixasse os seus contatos. Onde o pessoal te encontra? Ok. Bom, primeiro, né, quero te agradecer muito agradecer você que está aí, agradecer quem está acompanhando a jornada da Cássia também, que o trabalho dela é lindo, é incrível, é um trabalho que ajuda muito também pessoas que estão passando por esse processo de transição, de mudança. Não é fácil passar por isso, né? E para você ver, hoje, chegar onde eu cheguei, as pessoas, como disse a Cássia, olham e pensam, puxa, ela tem sucesso, olha que bacana. Só que o sucesso não vem de graça, vem de esforço, vem de dedicação, vem de tempo que você dedica para isso, a prioridade que você dá para essa questão na sua vida. E para você me achar no YouTube, Kátia Bazan, o canal Kátia Bazan. Com 2 Es. Com 2 Es. E no Facebook também, você pode procurar pela página Kátia Bazan, a gente posta conteúdos diariamente lá. Pelo menos de segunda a sexta a gente sempre tem conteúdos se movimentando pela página do Facebook, lá no YouTube também. E o meu livro hoje ele está esgotado, não sei se o pessoal vai conseguir encontrar, mas se quiser encontrar, eu Ame Quem Você É, daqui a pouco até para conhecer o trabalho, né, do livro. Já tem um segundo livro saindo, provavelmente no próximo ano ele vai era para sair esse ano, mas não consegui terminar, então não vou prometer para esse ano, mas pro ano que vem com certeza o livro vai sair, ele já está na finaleira. Ainda tem os processos de revisão e edição, então provavelmente no próximo ano ele tá saindo quentinho do forno para vocês também. E o próximo livro ele vai falar justamente dessas pessoas que estão em busca de autoconhecimento e que sentem que tem um potencial de ajudar as pessoas. Mas como fazer isso de uma forma que isso não sugue a sua vida e a sua energia? Porque às vezes as pessoas não entendem como fazer isso de forma saudável, né? Como auxiliar, como ajudar de uma forma que isso não sacrifique a sua vida, né? E as suas potencialidades. E o Ame Quem Você É, ele ajuda você no seu processo de entender cada fase da vida e o quanto as escolhas que você faz estão levando você a ser quem você é de verdade. Então é uma proposta também de mergulho, assim, de autoconhecimento, de autoajuda. E ontem foi muito bacana porque foi um desafio também, eu não estava no sábado, né? Nós estamos em função de lançamento e tudo mais, então não consegui vir no sábado, cheguei lá e fui pro palco sem planejar. Foi meio no susto, mas acredito que deu tudo certo. O pessoal depois veio me agradecer. E é isso, a gente tem que estar sempre... Eu ouvi uma frase do Ricardo Silva, que é coaching de voz, né? Que ele diz uma frase que eu gosto muito: nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Ou seja, esteja pronto para tudo. Esteja pronto para tudo, né? Então, quando a gente está com o coração aberto e as coisas surgem, os desafios aparecem, a gente sabe como resolver. Sempre tem uma
luzinha, uma vozinha aqui dizendo o que é que você tem que fazer para vencer o desafio. Então, a minha dica final é: vai lá e faz. Ótimo, muito obrigado, Kátia, fico muito feliz, quero agradecer por você ter aceitado o convite e por ter compartilhado aí com a minha audiência essa história linda de sucesso, para que as pessoas possam se inspirar e realmente seguir o sonho delas, porque eu acho que nós nascemos, eu acredito que nós nascemos para sermos seres incríveis, seres felizes, que merecem as coisas, merece tudo de melhor, né? A gente não merece sofrer, a gente está aqui para desempenhar o nosso potencial máximo, para ajudar as pessoas a serem felizes também, para que a gente se sinta bem com a gente mesmo, em paz, né? Isso que importa, né? A vida, o sentido da vida é você amar, é você ser amado, é você ter serenidade, é você estar tranquilo com você mesmo, né? Então eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Kátia. Tchau, tchau para vocês. Procurem lá o canal da Kátia Bazan, entra no Facebook, entra no YouTube, que eu tenho certeza que vai ser um excelente aprendizado. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.